Como é que você analisa a responsabilidade de Bolsonaro para o dia 8 e o que hoje esse depoimento tem a ver com essa responsabilidade? A responsabilidade do Bolsonaro em relação aos ataques do dia 8, ela é total. O Bolsonaro agora está fazendo uma combinação entre política e justiça para estabelecer uma estratégia de redução de danos. Ele tem se mantido calado, o que é contra a sua natureza, e o que ele diz em privado é de provocar risos. O Bolsonaro ele pouparia o tempo da Polícia Federal, dos interlocutores dele, as pessoas com as quais ele tem conversado, se ele mandasse gravar na testa a expressão nada a ver. Esse é o mantra dele nos últimos tempos. É o mantra que norteia os comentários do Bolsonaro sobre essas encrencas judiciais nas quais ele se envolveu. Bolsonaro diz que não tem nada a ver com os ataques aos prédios dos três poderes, como não teve nada a ver com o acampamento dos bolsonaristas na frente do QG do Exército. Em 9 de dezembro, numa das tantas falas dúbias que ele pronunciou depois da derrota, ele disse: quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, dirigindo-se aos seus devotos, né? Vamos vencer. Ele já tinha sido derrotado. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. O que é isso, senão uma incitação àquilo que aconteceu em 8 de janeiro? Mas o Bolsonaro não tem nada a ver com as barracas que ele diz que foram armadas quando ele estava recluso no Alvorada. Ele pode ter alguma coisa a ver com isso? Ele não tem nada a ver com o quebra-quebra, porque ele estava lá no alto exílio da Flórida. Há uma minuta do golpe apreendida dentro do armário do ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro. Há documentos e depoimentos confirmando que o Anderson Torres mapeou as cidades onde o Lula foi mais votado no primeiro turno, e no segundo turno, ele, Anderson Torres, armou barricadas da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o encontro dos eleitores do Lula com as urnas, no segundo turno. Nessa época, o Anderson Torres encontrou várias vezes com o chefe, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com nada disso. No depoimento sobre as joias, em 5 de abril, é bom lembrar, esse é o segundo depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal em menos de um mês. No caso das joias, o Bolsonaro fez uma pose de pobre coitado, né? Ele disse que foi mantido no escuro ali pelo Bento Albuquerque, o ministro que transportou presentes valiosíssimos, como se fossem contrabando. E nos últimos dias de poder, ele tentou reaver os diamantes que foram retidos na alfândega, só para evitar um vexame diplomático. Mas ele não tinha interesse naqueles diamantes. Queria evitar que fosse a leilão, que seria um vexame. E no caso do golpe, Fabíola, o Bolsonaro está fazendo uma pose de cachorro chutado. É como se apanhasse, mesmo não tendo nada a ver com nada. O problema do Bolsonaro é que, no caso dele, nada se tornou uma palavra que ultrapassa tudo. É por isso que, depois de passar 4 anos fugindo da realidade, o Bolsonaro tenta agora fugir da polícia, se escondendo atrás de fabulações inverossímeis. E no caso é muito curioso, porque nesse caso do depoimento de hoje, que foi provocado por uma postagem que ele fez 48 horas depois da invasão lá do quebra-quebra, é uma postagem que questionava a eleição do Lula, e por isso ele virou suspeito nesse inquérito que apura o autor intelectual da tentativa de golpe, né? E nesse caso ele não tem nada a ver mesmo com o negócio, porque foi o filho dele, o Carluxo, que realizou a postagem. Mas ele talvez não possa dizer isso à polícia, porque ele vai botar o filho dele no meio de um inquérito no qual ele ainda não está envolvido. Então, é curioso, porque naquilo que ele não tem nada a ver, que é a postagem feita pelo filho, ele talvez não possa revelar a verdade à polícia. Mas tá no nome dele, ele é responsável, né? Não importa quem Sem está dúvida nenhuma. publicando.